O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo é o Senhor. Hoje, quando nós usamos essa afirmação, não conseguimos compreender a profundidade que está presente nessas palavras. Jesus Cristo é o Senhor. Hoje nós dizemos Senhor para tantas pessoas, o Senhor, aquele Senhor, e usamos essa palavra de uma maneira muito corriqueira. Porém, quando ela se aplica a nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem uma força infinitamente maior daquilo que nós imaginamos. Ele é o Senhor. Significa que Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Rei do Universo. Ele é aquele que domina todas as coisas. Ele é quem é o responsável por tudo que existe. E hoje, nesse trecho do Evangelho pequenino, nosso Senhor Jesus Cristo nos dá a ocasião para refletirmos sobre a maneira como as coisas foram mudando à medida que a revelação divina foi sendo colocada para a humanidade. A pergunta que ele faz hoje é a seguinte: como é que o Messias pode ser filho de Davi, se o próprio Davi diz que o Messias é o Senhor? Davi era rei daquele pedacinho de terra, enquanto que aquele do qual ele fala é o rei do universo. E Jesus procura fazer com que dentro de nós essa reflexão cresça. Por quê? Porque é importante que nós reconheçamos quem Ele é. A partir da revelação divina, nós desenvolvemos ou descobrimos, que já está em nós, mas nós vamos descobrindo pouco a pouco, uma coisa maravilhosa. A descendência, ela não é mais somente um fato sanguíneo, mas é espiritual. Nós aqui presentes nessa igreja, aqueles que nos acompanham pela Rede Vida de televisão, todos nós somos irmãos, embora não sejamos filhos do mesmo pai e da mesma mãe do ponto de vista biológico. Mas somos irmãos por quê? Porque tem uma força infinitamente maior que nos faz todos participantes da mesma realidade. Que força é essa? É Deus. É essa reflexão que nosso Senhor Jesus Cristo quer, pouco a pouco, que nós descubramos em nossa vida.
É por isso que ele vai provocar, através dessa interrogação que ele faz aos judeus, perguntando: mas como é que o Messias pode ser filho de Davi se ele é o Senhor? Do ponto de vista humano, a coisa se justifica porque, olhando a genealogia, como nós já tivemos oportunidade de ler, principalmente nas proximidades do Natal, nós descobrimos que, de fato, do ponto de vista da árvore genealógica, Jesus, humanamente, é considerado como descendente de Davi. Mas não é porque ele foi gerado no ventre da Virgem Maria por obra do Espírito Santo. Equivale àquilo que nós refletimos alguns dias atrás, quando celebrávamos São José, no dia 1º de maio, quando no Evangelho que foi proclamado, as pessoas admiradas pelas palavras que Jesus pronunciava diziam assim: mas não é ele o filho do carpinteiro? O povo que vivia naquela região achava que Jesus era o filho do carpinteiro. Nós que escutamos e que fomos formados pela Sagrada Escritura sabemos que Jesus não é filho do carpinteiro. José cumpria apenas a missão de ser o pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, mas não era pai biológico. Queridos irmãos e irmãs, procuremos meditar seriamente sobre isso. Por quê? Porque isso muda tudo dentro da nossa caminhada. À medida que nós nos conscientizamos que fazemos parte de uma família imensa, onde todos nos reconhecemos como filhos de Deus, até a maneira de nos relacionarmos uns com os outros muda. Nós temos que mudar. Se nós somos filhos do mesmo Pai, se nós acreditamos que somos filhos e filhas de Deus, então aquilo que Jesus pede para nós no Evangelho torna-se algo indispensável para o nosso crescimento espiritual aqui na terra. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Meditar sobre isso cresce a nossa responsabilidade em colocar em prática o Evangelho. Mas tem um detalhezinho no final da leitura do Evangelho que nós não podemos deixar passar. A maneira como o povo escutava nosso Senhor Jesus Cristo. Por que eles escutavam com tanta atenção nosso Senhor Jesus Cristo? Porque nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo eles encontravam o sentido para a própria vida. E o que isso tem a nos dizer nos dias de hoje? Nós que caminhamos aqui no 3º milênio, no ano de 2015, no mês de junho, o que isso tem a nos dizer hoje? Tem a nos dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que o mesmo interesse com que os judeus se acostavam e permaneciam ali diante de Jesus, nós devemos ter para ouvir e meditar a sua palavra. A palavra de Deus que está na Bíblia é para nós o caminho seguro. E nós devemos meditar essa palavra. Quantas vezes nós continuamos dizendo assim: mas eu não sei o que fazer. Eu participo de uma celebração, não sinto nada. Eu faço minhas orações, mas eu sinto que as coisas continuam do mesmo jeito. O que está faltando? O que falta? Falta escutar a voz do pastor. Falta escutar a voz de nosso Senhor Jesus Cristo. O que falta é meditar o Evangelho. Porque à medida que nós nos aprofundamos no Evangelho, nós vamos tomando consciência de quem nós somos, o que nós viemos fazer aqui. Qual a razão da nossa existência? Essas e outras perguntas nós nos fazemos constantemente. É preciso pegar a palavra de Deus nas mãos, abrir no Evangelho e começar a meditar o Evangelho, mas não de maneira apressada de qualquer jeito, mas como a gente saboreia um prato de primeira qualidade. Quando você gosta de uma determinada comida e você vai alimentar-se com ela, você degusta, você não engole, como hoje é costume fazer. As pessoas engolem hoje porque não sentem nem o gosto. Ah, era salgado, mas já foi.
E a palavra de Deus, ela precisa ser por nós assimilada dessa maneira. Não tenham pressa em ler a palavra. Você leu a primeira vez, não entendi nada. Invoca o Espírito Santo e lê novamente. Uma vez que foi o Espírito Santo que conduziu os escritores a escreverem todas essas maravilhas, é o Espírito Santo que vai nos ajudar a compreender o que está escrito ali. Qual é a lição que eu tiro para a minha vida? Como é que eu posso melhorar minha caminhada? Por isso que não tem outra maneira. Nós temos esse péssimo hábito de querer fazer as coisas. Vamos dar um exemplo bem prático por dias de hoje. Quantas pessoas, sobretudo o pessoal mais jovem, costuma ler um manual de instrução de um determinado eletrodoméstico ou de um eletrônico, de uma coisa? Difícil quem para e lê o manual de instrução. Sabe por quê? A gente já vai logo ligando e vai tentando descobrir como é que funciona. Aperta aqui, aperta acolá. E essa pressa de tentar fazer as coisas assim de maneira muito rápida, termina fazendo com que a gente perca. Quantas vezes tem pessoas que passam a vida toda usando um aparelho e não sabem que ele tem essa, aquela e aquela outra maneira de usar? Por quê? Porque não leu o manual de instrução. Uma maneira grosseira de falar daquilo que a Sagrada Escritura pode fazer em nossa vida, mas pode muito bem ser assimilada por nós. Nós temos que começar a ler o manual de instrução. E o manual de instrução do cristão é o Evangelho. Viu? Pronuncio com ênfase para que todos nós entendamos. Ou nós nos colocamos ali diante do Evangelho para poder entender o que o Senhor quer de nós, ou então nós viveremos toda a nossa vida assim, à toa. A palavra de Deus nos direciona. Era por isso que aquela população toda ia ao redor de Jesus. Por quê? Porque eles precisavam do direcionamento. Imaginem vocês que em todos aqueles ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, o povo saía edificado. Por quê? Porque não tinha quem dissesse nada para eles. Eles eram apenas explorados da pior maneira possível, imposto em cima de imposto. Parece que não mudou nada, né, daquela época para cá, né? Eles eram explorados e precisavam de uma palavra que os direcionasse. Aonde encontrar essa palavra? Em Jesus Cristo. E nós que estamos aqui na Basílica Santuário e aqueles que nos acompanham pela Rede Vida, onde nós podemos encontrar o direcionamento seguro para melhorar a nossa vida? Onde? No Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora é preciso abrir, é preciso ler, é preciso meditar. São João Paulo II pronunciou uma frase que para mim desde o primeiro momento ficou gravada. E ele dizia: o cristão do terceiro milênio ou será um místico ou não será cristão. Quando nós pegamos a palavra místico na sua maneira mais expressiva, que são aqueles cristãos que têm dons especiais, que fogem da explicação natural, a gente se amedronta. Enquanto que nós devemos ver que essa vida, esse modo de viver assim místico, tem vários estágios. E sabe qual é o primeiro estágio do místico? É viver em oração. Aquelas pessoas que tiveram grandes dons espirituais, que realmente se destacaram, como por exemplo a gente coloca o Padre Pio, mas existem outros, foram pessoas que foram pouco a pouco alcançando esses dons com a oração. Mas o primeiro estágio para o místico é a oração. E não aquela oração condicionada de alguns momentos e feita de maneira apressada, uma vez ou outra, não. Mas é a oração constante. A nossa vida tem que tornar-se uma oração. Estamos dirigindo o carro? Estamos em oração. Estamos no ônibus? Estamos em oração. Estamos caminhando pela rua? Em oração. Estamos comendo e de repente paira um silêncio na mesa? Rezemos, agradeçamos. Aí um ponto. Uma vez um padre fez uma reflexão muito bonita sobre isso, dizendo: quem ainda reza, porque nem todo mundo reza mais antes de comer,
Mas quem ainda reza, costuma rezar no início e no final. E durante todo o almoço ou jantar, esquece que Deus existe. E às vezes nós deveríamos ter um pouco mais de sensibilidade de olhar para o prato e dizer: Senhor, obrigado, porque nunca me faltou o necessário. Senhor, obrigado, porque ainda hoje a Tua graça me sustenta. Obrigado, Senhor, pelo alimento material que Tu me dás e concede-me a graça do alimento espiritual que jamais me falte. Nós temos que desenvolver em nós, meus irmãos e minhas irmãs, essa capacidade maravilhosa de rezar sempre, porque, como diz São João Paulo II, o cristão do terceiro milênio ou será um místico ou não será cristão. E é isso que está acontecendo. Aqui e acolá nós nos admiramos que alguma pessoa deixou de participar da igreja, mudou de religião, não frequenta mais, mas é claro, se perdeu a conexão com Deus, já era. Nós temos que estar constantemente ligados a Ele. E eu não estou falando besteira. Não estou. Aquilo que eu estou falando realmente é o que nós precisamos ouvir. A palavra de Deus hoje ela vai nos conduzindo a isso, para que nós reconheçamos que Jesus é o Senhor. E se Ele é o Senhor, Ele é quem me mostra por onde eu devo caminhar. A minha caminhada com Ele será cada vez mais forte à medida em que eu puder colocar em prática a Sua palavra, desligar o celular quando entro na igreja, né? E à medida que eu for dando para Ele o primeiro lugar, eu vou ganhando, viu? Hoje ninguém reza mais também por causa desse aparelhinho. Tem gente que começa a rezar o terço e o aparelhinho toca, ele para. Nosso Senhor pode esperar, esse aqui que está ligando não pode não. Prestou atenção nisso? Jesus pode esperar, porque com ele eu me ajeito, esse aqui não pode não, né? Outro dia no confessionário uma pessoa parou a confissão e disse: Padre, deixa eu atender. Eu digo: não. Por quê? Porque sem graça, né? Nós estamos no meio do sacramento, você quer falar com outro que não tem nada a ver? Vai te fazer pecar. Meus irmãos e minhas irmãs, nosso amor por Deus, que a gente fala que ama, mas na hora de mostrar, o negócio é diferente. Vamos pensar sobre isso e que a graça de Deus e a intercessão de São Bonifácio, que teve a coragem de entregar a sua vida para defender a fé, nos oriente a sermos cada vez mais verdadeiros cristãos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.